E aí, galera, tudo bem? Seguinte, eu vou falar para vocês hoje aqui de um assunto, simples, é para facilitar a vida da gente, que é a adoção do custo padrão, que é uma forma disfarçada de custeio por absorção. Eu falo disfarçada pelo seguinte, porque ele vai usar um princípio, sim, de absorção a partir de um certo parâmetro dentro do processo, mas ele é muito mais simples do que um processo de custeio por absorção. É chamado custo padrão, ou custeio padrão, ou também chamado custo indireto padrão. Qual que é a ideia desse processo? É você pegar o custo indireto e jogar no seu custo final, no seu custo total, de uma maneira padronizada, de forma que você vai usar sempre um determinado valor e vai acrescentar conforme um determinado parâmetro. Um dos mais utilizados é o parâmetro de horas trabalhadas. Porque esse sistema de custo padrão ele é muito bem, funciona muito bem se for trabalhar com prestação de serviços, por exemplo. Então, de repente, sei lá, uma gráfica, uma oficina de funilaria ou qualquer coisa nesse sentido que queira ter o custo do serviço para o seu cliente de maneira mais rápida, pode usar o custo padrão. E qual que seria a ideia? Você vai ter um valor fixo, um valor padronizado, fixo não é a palavra certa, padronizado do custo indireto, e você só vai somar isso aos custos diretos pelo volume de horas trabalhadas, por exemplo. Né? Então, por isso que eu falo que é uma maneira de fazer uma absorção. Né? Então, quanto mais horas trabalhadas, mais custo indireto vai ter. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Deixa eu avançar aqui. Vamos lá, vocês já vão entender já o que eu estou falando aqui. Deixa eu tirar essa câmera da frente aqui, assim, ó, pronto, vou jogar ela aqui. Ó. Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, a ideia é criar um custo indireto padronizado, né? Então, a possibilidade é que você tenha alguns percentuais para absorção, para definir um custo indireto antecipadamente, né? Então, a ideia seria da gente ter um custo definido, tal, padronizado, por isso que chama custo padrão. E aí a gente vai fazer essa absorção conforme... Aqui eu estou falando percentuais, mas na verdade é conforme um volume padronizado. Então, por exemplo, eu crio um custo indireto padrão, um número. E aí, conforme o número de horas trabalhadas, por exemplo, é o volume desse custo indireto. Né? Ele é bastante útil na elaboração de orçamentos ao cliente, como estou dizendo aqui, como já disse, né? Porque aí você tem uma estimativa de custo para formação de preço de venda, inclusive. Prestação de serviço cai muito bem. E como que isso funciona na prática? A gente vai definir um custo indireto padrão, como eu já disse, insistentemente, e vai ser aplicado a todos os produtos ou serviços no período, somando-se aos custos diretos. Vamos explicar isso na prática que fica mais fácil. Bom, primeiro, passos do processo, né? Etapas úteis que a gente tem que se basear para conseguir fazer isso. A primeira coisa é ter uma estimativa de custo indireto para o período que a gente vai tá usando, como que se diz, a vigência desse custo padrão. Estimativa do volume de produção, também é importante, ou de tarefas no período futuro, né? Identificação dos custos indiretos que podem ser variáveis nesse período futuro aí e ter uma média deles, uma estimativa deles. Identificação dos custos fixos desse período também. E aí, por fim, calcular o custo indireto de fabricação padrão sobre a produção ou tarefa e do solicitado no orçamento, no caso aqui, que a gente vai estar utilizando. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Um exemplo aqui. Para orçar um serviço, vamos pegar uma oficina de funilaria e pintura. Foi levantado os seguintes custos diretos, né? Vamos imaginar o seguinte, custo direto, material, tintas, vernizes, solventes, estopas, tintas, vernizes 300, solventes, estopas, outros materiais R$200. Mão de obra, vai ser necessário para esse serviço 50 horas de mão de obra com um custo unitário da mão de obra de R$20 a hora. Então, o custo total da mão de obra seria de R$1.000. Enfim, os custos diretos aqui é R$1.500, certo? A ideia é a gente fazer com que as horas trabalhadas, que nesse caso seriam 50 horas, absorvam o custo indireto. E como que está o custo indireto previsto para esse período de vigência, vamos dizer assim, desse custo padrão? Salários, encargos, depreciação, gastos diversos, tem todos os valores aqui, totalizando R$60.000. E quantas horas
é previsto se trabalhar no próximo período. No caso, estamos imaginando aqui um próximo ano, aqui, 1.500 horas, ok? Como aqui eu vou usar como critério para absorção as horas, é importante que eu tenha, então, o volume de horas previstas para o ano. Como que a gente descobre, então, o custo indireto pré-determinado ou custo indireto padrão, né? CIF, custo indireto de fabricação padrão. Eu vou pegar a soma do CIF e dividir pelas horas previstas. Por quê? Porque são as horas que vão ser que vão nortear o nosso processo aqui. Então seria 60 mil, aqui dividido por 1.500. 60 mil por 1.500, R$40. Pronto, eu tenho aqui então o meu custo indireto padrão para cada hora trabalhada nessa oficina aqui. Então como é que ficaria isso aqui? Ó, tá aqui, ó, R$40, né? Então com o CIF padrão definido, pela absorção da mão de obra direta prevista para esse período, conclui-se o custeio total. Então, eu sei que para cada hora trabalhada eu vou lançar o meu CIF padrão, que é R$40. Então, vamos lá. Os custos diretos, a gente já falou, eles estão aqui, né? Agora, o que eu faço? Deixa eu sair daqui, diminuir essa câmera aqui. Opa, calma lá. Isso aí, pode parar ela aqui. Então, o que eu faço aqui, então? Eu vou pegar cada hora trabalhada em mão de obra, né, direta, que é o 50 horas para esse serviço especificamente, né, vai absorver R$40 dos custos indiretos de fabricação, custo padrão. Então vai ficar desse jeito, ó. Os custos diretos tinham somado 1.500 até então, né? Agora eu vou acrescentar, o custo indireto pelas horas trabalhadas para esse serviço, que são 50 horas. O custo padrão é R$40, né? 50 horas, 50 vezes 40, R$2.000. Pronto, então eu concluí o processo aqui, agora é só somar. Então, ou seja, esse trabalho aqui, ó, ele vai ter um custo de R$3.500. Repara que fica mais fácil de se trabalhar, por quê? Os custos diretos, o próprio nome diz é direto, né? E aí eu tendo o custo padrão, eu sei que uma hora trabalhada vai levar isso aqui de custo indireto, né? Então eu não preciso ficar fazendo apropriação de custo indireto para esse serviço e tudo mais, né? Vamos usar aqui um outro exemplo aqui, ó. Vamos usar um outro exemplo aqui, uma outra situação aqui, ó. Uma gráfica pretende agilizar o processo de cotação de preços de impressão, adotando taxa pré-determinada dos custos indiretos de fabricação. Próximo ano serão 2.000 horas trabalhadas. Calcular o total, então, número de pedido aqui, né, fictício, utilizando a taxa pré-determinada do custo indireto de fabricação, baseado na absorção pelas horas trabalhadas, com previsão, como foi dito lá, de 2.000 horas ao ano. Bom, os dados estão aqui. Tudo isso aqui a gente vamos fazer na prática isso. Os materiais os custos diretos, né, material direto e mão de obra direta está aqui. Folha, tinta, mão de obra direta. A hora trabalhada é R$22 e para esse serviço a previsão é que se trabalhe 10 horas para fazer esse serviço. Então a mão de obra será de 220. Então esses são custos diretos, né? Bom, vamos organizar isso aqui. E aqui os custos indiretos previstos para o ano todo. Salário vai ser R$75.000, depreciação de máquina, energia elétrica, aluguel da gráfica, isso tudo para o ano, certo? Então vamos organizar isso tudo bonitinho. Tá, jogou tudo para cima lá. Qual que é a ideia aqui? Primeiro, eu levantar qual que é o valor total, né, do custo indireto de fabricação para o próximo ano. Como é que eu faço isso? É a soma dessas informações aqui, ó. Esses são os custos indiretos de fabricação previstos para o ano. Joga aqui, ó. Tá, fiz a soma, joguei para cá. Na sequência, as horas previstas para o ano. Por que as horas? Porque a gente vai fazer isso aqui vinculado às horas trabalhadas. E ela vai ser o nosso direcionador, porque daí cada trabalho, quanto mais horas trabalhadas tiver um trabalho, um serviço que eu vou ofertar para o meu cliente, mais custo indireto ele vai levar, certo? Então vai lá, horas previstas para o próximo ano, tá ali, ó, 2.000 horas, joga aqui 2.000 horas. Custos diretos. Custos diretos estão aqui, ó. Foi dado aqui nessa informação aqui, ó. 1.850 e 220, que vai dar esse valor aqui, 2.070. E o orçamento de horas para esse trabalho aqui que a gente está utilizando aqui, são 10 horas de trabalho. O que eu fiz aqui? Eu organizei todas as informações para poder descobrir o custo padrão disso aqui, certo? Organizei tudo isso daqui, eu troquei para essa tabelinha aqui. Agora vamos fazer o custo padrão por hora.
Como que eu vou fazer o custo padrão por hora? Que é o valor que eu tenho que jogar aqui. Se o meu custo indireto previsto para o ano é de 147 mil e eu devo trabalhar 2.000 horas, é só dividir um pelo outro. Então, por hora, o meu custo indireto para esse ano, a previsão é que cada hora leve consigo R$ 73,50 de custo indireto de fabricação. Ok? Agora a gente já passa, agora podemos passar para o orçamento final para o cliente nosso, né? Como que eu vou fazer esse orçamento final para o cliente nosso? Esse cliente aqui, esse serviço, esse trabalho que eu estou orçando, né? A previsão de orçamento é de 10 horas de trabalho, ok? Perfeito. Se eu vou trabalhar 10 horas e cada hora vai levar um custo indireto, que é o custo padrão, tá? De R$ 73,50 cada hora, então é só multiplicar 73,50 vezes 10 e somar depois os custos indiretos, ok? Então eu multiplico aqui, eu tenho o volume, vamos dizer assim, né? O valor de custo indireto de fabricação que eu vou cobrar para esse trabalho, que será 73 vezes 50, o custo indireto vai ser R$ 735. Aí eu somo a isso os custos diretos que eu já tenho lá feito lá. Pronto, tem aqui e está fechado o meu orçamento aqui. Repara que ele é bem mais prático, né? É bem mais fácil de se trabalhar. Ok? Bom, dúvidas é só falar com a gente, eu estou deixando aí, na área de atividades de vocês, aí na área geral do canal, estou deixando uma atividade, mas calma, não é para entregar, você fica em pânico toda vez que acontece isso, não é para entregar. A atividade é essa daqui, ó. Eu já, como eu fui muito bonzinho com vocês, eu já deixei tudo organizado, não é para entrega, tá? Então aqui está tabelado já todas as informações, né? E a gente vai calcular o custo padrão considerando essas informações abaixo aqui. Repara que está no mesmo modelo do que eu expus agora de pouco, né? É só vocês levantarem primeiro, então, o custo padrão e depois o orçamento final. Como é que vai levantar o custo padrão? Simples. Pega todo o custo indireto e divide pelas horas trabalhadas. Pronto. Nesse período aqui, que a gente está nesse ano, né, para o próximo ano, cada hora vai ter tantos reais de custo indireto. Por quê? Porque você vai pegar todo o custo indireto de fabricação e dividir pelas horas. Você vai ter o custo padrão aqui. Orçamento final. Quantas horas esse trabalho que eu vou prestar para o meu cliente, qual é o orçamento de horas, qual o tempo previsto para esse trabalho? O tempo previsto é de 3 horas. Então, se eu vou demorar 3 horas para fazer esse trabalho, quanto que eu vou levar de custo indireto? Simples. O custo padrão por hora, que eu calculei aqui, né? Vezes 3, certo? Vou levar isso, tá? Para o orçamento final. Só isso? Não. Aí soma-se os custos diretos. Então, tudo de novo. Custo padrão é o custo indireto de fabricação previsto para o ano, dividido pelas horas que eu espero trabalhar nesse ano, que é a previsão de horas de trabalho no ano. Divide isso por isso, descobre o custo padrão por hora. Significa que cada hora desse ano vai carregar dentro de si tantos reais de custo indireto de fabricação. Fechou aqui. Orçamento final. Como que eu faço o orçamento final? Se esse trabalho tem uma previsão de 3 horas, quanto que vai de custo indireto para esse trabalho? 3 vezes o custo padrão por hora, somando-se aos custos diretos. Aí eu tenho o orçamento final. Ok? Faça essa tarefa aí, simplesinho. Eu vou deixar isso daqui, um print de tela disso daqui no jeito lá para vocês, na área de trabalho lá de vocês. É só fazer. Tentem resolver isso. Se tiver alguma dúvida, fale comigo aí. Ok? Falou então, gente. Estou ficando por aqui por enquanto. Dúvidas é só chamar.